de hoje nós vamos falar sobre psicopedagogia, o que é, como ela auxilia no desenvolvimento das crianças e onde ela é aplicada. Nós vamos conhecer também a Escola Neste, a Fazendinha Feliz. Por lá, a psicopedagogia está inserida no âmbito escolar e este é um dos motivos que tornou a escola referência aqui em Linhares e na região. Então vem comigo, fique ligadinho que o programa Canal Salto Alto já está no ar. E para falar sobre a psicopedagogia, eu recebo aqui hoje em nosso estúdio a psicopedagoga Jaqueline Koffler, que atua na Escola Neste e também em clínica. Bem-vinda, Jaqueline, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, é sempre um prazer falar de psicopedagogia. E eu já começo te perguntando, né? O que é a psicopedagogia? Qual a diferença daquilo que a gente está acostumado a ver? Então, psicopedagogia é uma ciência que atua juntamente com duas áreas, da pedagogia e da psicologia. Mas nós consideramos que é também uma área interdisciplinar. O que isso quer dizer? Apesar de se utilizar de recursos fundamentais da pedagogia e da psicologia, nós utilizamos também os saberes da antropologia, da filosofia, da neurologia. E por que isso acontece? Porque a psicopedagogia é uma ciência, é uma área que busca entender os processos do indivíduo. Como que esse indivíduo se desenvolve? Pensa bem, todos nós aprendemos desde sempre. Nós estamos aprendendo desde que nascemos, nós aprendemos sobre a vida, nós aprendemos conteúdos, nós aprendemos a conviver. Então, considerando isso, quando nós temos algumas situações em que os processos eles não acontecem como deveriam acontecer, nós nos utilizamos, nós buscamos entender por que isso está acontecendo, por que esse indivíduo não está aprendendo. Então, para isso, nós vamos lá na história do sujeito, entender como é essa pessoa, quais foram as experiências e as vivências e quais são as experiências dessa pessoa. Então, é uma área muito mais abrangente do que se imagina, porque ela se utiliza, ela vai no foco da situação, para compreender todos os processos. E seria mais ou menos pensar de que cada pessoa aprende e assimila as coisas de uma forma diferente? Seria mais ou menos isso? Exatamente. O processo de aprendizagem ele é individual. Todos nós, cada um de nós, nos utilizamos de mecanismos diferentes para aprender. Então, o que acontece? Imagina uma criança que está lá na escola. Os conteúdos eles são passados, né? E em alguns momentos existe alguma trava nesse processo e que a gente não consegue descobrir o porquê que isso acontece. E o que acontece? O olhar psicopedagógico ele vem abrir esse leque para entender o porquê. Lembrando que todos nós temos capacidade de aprender, todos nós podemos aprender. E se um recurso que é utilizado para uma pessoa, para um indivíduo, ele dá conta dessa aprendizagem, ok. Mas se não dá, o que é preciso fazer? Então, o olhar psicopedagógico, ele vem contribuir exatamente para isso. Vamos entender aqui, isso não está acontecendo por quê? Existe a gente pode dizer que até um mito, uma má compreensão de que a psicopedagogia ela vai agir só nas dificuldades. E muitas vezes não é. A psicopedagogia ela vai contribuir para quê? Para que a gente entenda os processos desse indivíduo e que a gente vá na busca de alternativas para que esse indivíduo possa aprender com qualidade e que ele se sinta sempre capaz, se sinta sempre com as possibilidades, é como se for uma área que abre possibilidades.
Entendi. Lembrando assim que 80% do meu público hoje é formado por mães. E eu vejo que é uma preocupação assim, muito comum entre elas, e às vezes eu recebo mensagens, porque elas veem também um pouco a Helena, né, que é bem desenvolvida, bem desenrolada, e elas ficam nessa ânsia, tipo, poxa, meu filho tem a mesma idade, ou às vezes mais velho, não faz ainda. Então, é um pouco compreensível. A psicopedagogia entende melhor essa área, igual você está falando, que cada pessoa aprende, tem o seu tempo. É isso mesmo, a gente pode levar isso para a maternidade, poder entender melhor por que o nosso filho tem um processo de aprendizado de cada idade, assim, diferente de outras crianças? Com certeza. Por isso que é tão importante, quando a gente vai escolher a escola do nosso filho, é muito importante que a gente vá até a escola e tente perceber, né, e buscar informações se nessa escola existe essa preocupação. Porque a escola que tem a preocupação, que tem um olhar psicopedagógico dentro da escola, o que ela fornece? Ela atua justamente nas questões do tipo, consideramos que todos têm capacidade de aprender, ok. Muitas vezes a criança não aprende como precisaria aprender por motivos tranquilos, motivos que mínimas intervenções facilitam. Mas nós temos situações de crianças que às vezes não conseguem assimilar bem os conteúdos, não conseguem aprender com qualidade, porque, como eu disse antes, existe uma trava nesse processo. E aí, se a escola tem um olhar psicopedagógico, o que ela vai dizer? Ela não vai dizer para a mãe assim, olha, o seu filho está com um problema de aprendizagem. Não. Juntamente com a família, nós vamos desdobrar essa situação. Nós vamos tentar compreender por que esse processo não está chegando. Se é algo que realmente é uma dificuldade, né? Que nem toda dificuldade é um transtorno. Sim. Né? Às vezes a gente diz assim, alguém chega e pergunta assim, mas fulaninho tem 6 anos e não aprendeu a ler ainda. Não quer dizer que ele não aprendeu a ler ainda porque necessariamente ele tem uma dificuldade, mas talvez há algo nesse processo que está dificultando esse período de assimilação. E aí a gente precisa compreender isso para ter o direcionamento correto dentro da escola e fora da escola. Uma coisa importante da gente ressaltar é que existem vários ambientes onde se aplica a psicopedagogia. Dentro da escola, primordialmente, na parte clínica, como isso acontece? Não é toda criança que tem uma dificuldade de aprendizagem que ela necessariamente vai para a clínica psicopedagógica. Existem as avaliações que são feitas para a gente discernir se essa criança necessita realmente a intervenção psicopedagógica clínica. Como existe também a abordagem dentro de hospitais. Como que é isso? Você tem um paciente que sofreu um trauma e esse trauma lesionou alguma parte da memória, alguma parte da cognição. O que o psicopedagogo ele faz? Ele atua exatamente nisso, na estimulação. Importante, Tati, a gente falar que o papel do psicopedagogo não é diagnosticar. O papel maior do psicopedagogo é intervir, é buscar soluções. Por isso que nós falamos que é uma ciência que ela busca compreender os processos. Por isso que ela trabalha junto com, muitas vezes é necessário, fonoaudiólogos, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, justamente por quê? Porque o olhar de todas essas ciências contribui para que a gente entenda esse indivíduo, suas dificuldades e suas capacidades. Eu volto a falar, toda vez que nós falamos sobre dificuldades, nós precisamos considerar, acima de tudo, as capacidades. Porque a gente vem vivendo um momento social em que a cobrança em cima do indivíduo, seja ele criança, seja ele adolescente, então para você ver como que é uma área abrangente, né? Exatamente. Agora a gente estava falando da questão da escola. Você atua como psicopedagoga na escola Neste, que é a Fazendinha Feliz, né? E hoje a Fazendinha Feliz é referência aqui na nossa região e isso contribui para isso. A psicopedagogia está inserida ali dentro. E como que ela funciona lá dentro? Explica pra gente.
Muito legal isso, porque o que acontece? Como eu disse desde o início, em todos esses locais, o olhar psicopedagógico ele é de contribuição. Dentro da escola, então, maior ainda, né? O que acontece? O olhar psicopedagógico dentro da escola, ele possibilita que nós atuemos em parceria com os professores para entender por que aquela criança está apresentando aquela dificuldade naquela situação, certo? E muitas vezes o olhar psicopedagógico ele ajuda a até antecipar aquelas situações que poderiam até vir a ser um problema maior. Por quê? Porque nós vamos atuar contribuindo para que o professor faça as intervenções corretas, para que ele tente compreender qual a melhor linguagem para chegar naquela criança. Se aquele conteúdo que foi exposto, ele foi exposto de um jeito adequado para que essa aprendizagem realmente aconteça. Bom, Jaqueline, daqui a pouquinho a gente continua falando um pouquinho mais da NEST. A gente visitou a escola e vai mostrar para vocês um pouquinho por que a NEST é tão diferente. A gente foi lá, viu o dia a dia das crianças e a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas tudo isso depois do intervalo. Buscando o melhor preço? Dá um Google. Já estamos de volta com o canal Salto Alto e aqui recebendo em nosso estúdio Jaqueline Koffler, que é psicopedagoga, e está falando um pouquinho desse universo aqui pra gente, tirando algumas dúvidas e trazendo conhecimentos muito importantes pra gente no desenvolvimento das crianças principalmente. E no bloco anterior a gente falou sobre a escola NEST, onde a Jaqueline atua. E por que a escola é tão diferente, né? A psicopedagogia tem muito a ver com tudo isso. E agora a gente preparou uma matéria lá na escola, a gente fez uma visita na escola para vocês conhecerem melhor a escola NEST, que é a Fazendinha Feliz. O nome Fazendinha ele foi criado como referência a uma história familiar. Depois de 26 anos de atuação, nós sentimos necessidade de mudar o nome baseado na nossa história, na nossa própria história. Uma história que foi construída com muito amor, muita dedicação, e nós passamos a ser NEST, Núcleo Educacional Sociotransformador, e ao mesmo tempo NEST é Ninho. Ninho é o que mais a gente tem aqui, cada aluno é um, com sua família, com sua história. Me traz muito orgulho e satisfação ver meus alunos aprendendo. Não é uma questão de ideal. Trabalhamos com esse olhar individual e com abordagem de estímulo pensante como base para a orientação da aprendizagem desde nossa fundação. Na prática, vimos que isso é essencial para que as crianças desenvolvam o máximo potencial, dando a eles os recursos necessários para tornarem-se crianças extraordinárias já nos seus primeiros anos de vida. Gente, muito legal, né? A gente conhecer melhor da escola NEST. Para quem não sabe, quem não acompanha no Instagram, nas redes sociais, eu mostro sempre ali um pouquinho do dia a dia da Helena, minha filha, que estuda lá na NEST. Ela tem apenas 1 ano e 7 meses. E a minha maior preocupação, Jaqueline, quando a gente foi colocar a Helena na escola, foi, decidir iniciar esse processo com ela, foi porque ela é um pouquinho já desenrolada, além da conta, assim, né? E a gente ficou pensando, meu Deus, será que isso vai atrasar um pouquinho? Ela vai ter que ficar esperando os coleguinhas, né, para chegarem ali no nível dela? Como que vai ser isso? A gente ficou muito preocupada, né? Porque os pais não querem que os filhos parem, né? Eles querem que se desenvolvam cada vez mais.
E em menos de 2 meses a gente percebeu assim muita diferença. Ela conseguiu ir além do que a gente imaginava. Vocês recebem esse retorno dos outros pais também? Como que é isso? Sim, o tempo todo, né? O que acontece? Se nós estamos falando de uma escola que tem um olhar psicopedagógico dentro da escola, numa proposta pedagógica que visa o olhar psicopedagógico, evidentemente, quando nós olhamos para a criança, para todas as nossas crianças, nós olhamos para as capacidades. Então, quanto mais investimento, melhor. Nós queremos que eles se desenvolvam no máximo, né? Por isso que você percebeu isso. E é comum isso acontecer. Assim como nós temos pais que chegam na escola preocupados porque eles acham que os filhos não atingiram uma certa situação, e depois que entram na escola eles percebem que, então é isso, e aí eles começam a perceber exatamente isso que nós estamos falando até agora, as capacidades dos seus filhos. Independente de qualquer situação e da idade. Veja, Helena tem 1 ano, né? Então quando você entra como mãe naquela expectativa, meu Deus, como vai ser? E agora? Né? Ela já faz isso, já faz aquilo, e será que a escola vai dar conta disso? Sim. Quer dizer, e aí quando ela vai para a escola, no trabalho de parceria, dentro de uma proposta pedagógica que fomenta essas competências, essas habilidades, né, o resultado você vê. Então os pais ficam mesmo, né, encantados com o processo, né? Às vezes eles chegam pra gente e dizem assim, meu Deus, meu filho falou isso, já tá assim, mas já tá, né? E não só para criança pequena, né? Nós atuamos com crianças até o 5º ano do ensino fundamental. E quando eles vão chegando, adquirindo uma maturidade, esse processo ele vai cada vez sendo mais exigido, cada vez mais complementar, e aí por isso que esse olhar psicopedagógico ele tem que estar presente mesmo, tem que ser centrado, tem que ser observado, né? A criança precisa estar nesse ambiente de um jeito que ela realmente aproveite tudo que pode ser oferecido para ela. E uma coisa que eu percebi lá na Nest, gente, é que não é uma coisa forçada, assim, aquela coisa, né, que a gente pensa que é muito didática. Não, você chega na escola, você nem escuta muito barulho, assim, porque é impressionante, é sério, porque as crianças estão tão compenetradas ali nas atividades, naquilo que elas estão desenvolvendo, que elas acho que até esquecem um pouco das outras coisas, né? Porque tudo está linkado com o estímulo. Então, se eu estou num espaço onde eu tenho credibilidade, mesmo que eu tenha dificuldades, mas que eu tenha credibilidade e que eu sei que o que está à minha volta é algo positivo, que acredita que eu posso ir além, que eu posso fazer melhor, o que acontece? As crianças, elas vivem intensamente o processo de aprendizagem. Isso é muito mágico da gente ver enquanto mãe, né? E aí às vezes as pessoas comentam, a escola Nest, o diferencial da escola. Depois que você vivencia, é que você percebe como realmente é diferente, como que a psicopedagogia faz sentido nessa parte. Agora eu te falo, a gente está falando no âmbito escolar, o que vocês profissionais aplicam dentro da escola. Mas existe alguma dica que você possa dar para, de repente, os pais tentarem observar melhor os seus filhos nessa parte, nesse desenvolvimento em casa? Assim, teria alguma coisa que você poderia falar para quem está assistindo a gente? Tati, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Acredite no seu filho. Faça boas escolhas para o seu filho e acredite sempre no potencial. Não compare o teu filho, observe como ele está aprendendo, de que forma que ele traz essas aprendizagens para você. Crie um clima dentro de casa de valorização para o que ele faz. É isso que as nossas crianças precisam, antes de tudo. Tá? Às vezes tem pais que me perguntam assim, o que eu faço em casa? Como que eu ensino? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Seja mãe e seja pai. Observe, curta bastante com seu filho, mostre para ele que você acredita nas potencialidades que ele tem.
Eu acho Não que necessariamente o que a gente quer que ele saiba, né? Mas dentro daquilo que ele tem condições, às vezes habilidades diferentes daquilo que a gente imagina também, né? Exatamente, e delegar para a escola o que é papel da escola. Sim. Sabe, nós enquanto pais, nós precisamos entender o que é esse espaço escolar. E é nesse espaço escolar que essas aprendizagens elas se sistematizam. Então é importante que quando você tiver alguma dúvida, que você vá à escola. Quando você perceber algo que te parece ser diferente, você precisa contar com os profissionais que estão dentro da escola do seu filho para te dar esse olhar. Isso é fundamental. E aí família e escola crescem juntos, sabe? É uma ligação, é um elo, precisa caminhar juntos. Entendi. Jaqueline, muito obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou bastante esse assunto de hoje, porque é algo que a gente sempre às vezes tem dúvidas, né? Não sabe como que a escola pode influenciar nesse desenvolvimento junto com a família, como você disse. Eu tenho certeza que você dividindo um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente foi muito válido. Agradeço muito a sua presença aqui. É isso, eu que fico muito grata e eu acho que abrir esse espaço é de suma importância, né, para todos nós, educadores, família. Eu acho que isso faz a gente crescer em prol, né, das nossas crianças. Isso é fundamental. Né? E aí, Tati, eu abro espaço, né? Se alguém quiser ir lá conhecer a escola, sim, né? Uhum. Entender melhor isso, quiser visualizar como que esses processos acontecem, fique à vontade. A escola, né, nós estamos disponíveis. Tem um telefone que você pode deixar de contato? Tem sim, o número é 3371-1712. Tá? Então tá, a gente deixa aí na tela também para quem se interessar. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo, tá? Compartilhar esse momento com você e com, né, todos que assistirem. Bom, gente, aí